Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Nós estamos numa área externa do Hospital Universitário, uma área diferente, acho que até nem todo mundo conhece, né? Por conta dos cuidados de segurança relacionados aí ao combate à Covid-19. O HU é referência aqui em Londrina no tratamento dessa doença. Nós vamos conversar com a médica intensivista Cíntia Grion. É a Cíntia que está na linha de frente, é uma das especialistas profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e que também participa de um estudo que o HU faz parte sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Cíntia, então, primeiro obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. E eu começo perguntando o que é esse estudo que o HU faz parte com outras tantas instituições, né, de todo o país para a implantação da hidroxicloroquina no combate à Covid-19. Eu que agradeço a oportunidade. Então, na verdade, são 2 estudos que o HU fez parte até o momento. Esses 2 estudos já estão encerrados. A inserção de participantes já atingiu o número que a gente precisava para explorar essa pergunta, se a hidroxicloroquina tem algum papel na proteção do desenvolvimento ou da evolução para a piora clínica dos pacientes com a Covid-19. Um dos estudos avaliou o efeito dessa medicação nos casos leves a moderados e o outro estudo avaliou essa medicação nos casos mais graves. Então, esses estudos já se encerraram, nós ainda não terminamos o acompanhamento dos pacientes que entraram no estudo, esse término deve ocorrer essa semana. E provavelmente, com a agilidade que a gente está precisando dessa resposta, os pesquisadores que fazem parte da coordenação nacional do estudo devem disponibilizar esses resultados para o próximo mês. A gente tem essa expectativa que dentro de algumas semanas nós vamos ter essa resposta, que é uma resposta definitiva, pelo delineamento do estudo e pelo poder do estudo, pelo número de pacientes que a gente conseguiu inserir. E a intenção é usar a cloroquina na fase inicial ou na fase final do tratamento, doutora? O protocolo de pesquisa previa que a gente iniciasse a hidroxicloroquina nos primeiros dias da admissão hospitalar. Poderia ser que o paciente já tivesse sintomas há pelo menos 2 semanas, sintomas bem iniciais. Mas da forma mais importante da doença, que exigisse a hospitalização do paciente, era até 48 horas do início da hospitalização. Nesse sentido, foi um início precoce do tratamento. Agora, não é só a hidroxicloroquina, né? O estudo envolve também outros, como é que pode chamar? Outras... Medicações. Isso mesmo. Então, um dos estudos, inclusive, teve um grupo controle. Isso é muito importante para a gente entender o papel dessa medicação na doença, porque a gente consegue comparar o paciente que não fez uso dessas medicações com o paciente que fez uso. O outro grupo era da hidroxicloroquina como monoterapia, ou seja, a medicação sozinha, para ver se ela tem um efeito sozinha na eliminação do vírus, como tinha sido sugerido pelos primeiros estudos. E um terceiro grupo em que havia a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. A azitromicina é um antimicrobiano e aparentemente ele tinha um efeito de sinergismo para ajudar a hidroxicloroquina a fazer o clareamento do vírus no paciente. Então, a gente vai poder responder a essas perguntas. A hidroxicloroquina sozinha ou associada à azitromicina foi melhor do que o paciente que não usou nenhuma dessas 2 medicações? Agora, há um embate, vamos dizer assim, em nível federal, porque há uma divergência no próprio governo federal a respeito da adoção da cloroquina no tratamento da Covid-19. Tanto é que os 2 ex-ministros da Saúde se recusavam a adotar como protocolo já a introdução da cloroquina. O atual ministro interino já fez esse protocolo. Como é que os médicos estão vendo essa discussão em torno se a cloroquina é a solução de todos esses problemas envolvendo a Covid-19 e daquela ala que acha que não deve ser ainda introduzida porque não há comprovação científica da eficácia desse medicamento, doutora? Nós estamos vivendo um tempo muito diferente, né? Essa pandemia traz, inclusive aos profissionais de saúde, uma ansiedade muito grande.
Todos queremos trazer o melhor tratamento para o nosso paciente. E existe também uma demanda que vem da própria população, de querer um tratamento, de querer uma medicação específica que traga segurança para a população, de que mais rápida, se adquirir a doença, possa ter uma chance melhor de sobrevida. Nesse sentido, existem várias medicações que nas publicações iniciais sugeriram melhorar a perspectiva de quem adquire essa doença, não somente a hidroxicloroquina. E nós temos na área dos profissionais de saúde médicos que acreditam nessas evidências iniciais e já tinham incorporado a indicação dessas medicações no tratamento dos seus pacientes. O Ministério da Saúde tomou essa atitude que não cabe a mim interpretar, né? Eu não vou aqui abordar esse lado político da questão, mas enfim, mesmo com a incorporação da hidroxicloroquina no protocolo do Ministério da Saúde, ainda assim, como é um uso off-label, ainda assim o próprio Ministério recomenda que esse uso tenha o termo de consentimento do paciente que vai receber a medicação. Todo uso de medicação fora de bula tem que ser dessa forma, tem que ser esclarecido o que tem de informação até o momento que possa trazer benefício para o tratamento daquela doença e o que pode ser que ocorra de efeito adverso, porque qualquer tratamento, qualquer medicação que a gente vai prescrever pode trazer efeito adverso. O paciente tem que ser bem esclarecido pelo médico dos riscos e benefícios daquele tratamento e ele deve participar dessa decisão, mesmo que esteja no protocolo do Ministério da Saúde. Não só sobre a hidroxicloroquina, mas sobre qualquer outro tratamento que tem sido proposto hoje para a Covid-19. A ciência tem evoluído rapidamente no que diz respeito a essa doença. Todos os pesquisadores estão extremamente empenhados em descobrir um tratamento mais adequado. Mas apesar de toda a agilidade dos pesquisadores, para se fazer uma análise séria, para se fazer uma pesquisa, um estudo sério, para trazer uma resposta definitiva, isso leva tempo. Leva pelo menos uns 6 meses. Então, provavelmente, como a pandemia já vai estar no final daqui a alguns 6 meses... Tomara, né, doutora? Tomara que sim. Daí é que eu interpreto essa liberação precoce, porque nós sabemos que nós não vamos ter todas as respostas definitivas a tempo para fazer um protocolo de tratamento para os pacientes que nós estamos atendendo essa semana. Certo. Então, nesse sentido, eu entendo a angústia, a ansiedade dos próprios profissionais de saúde em tentar oferecer o melhor tratamento e se antecipar a esses estudos usando as evidências iniciais que estão sendo publicadas. Agora, esse tipo de recomendação que a senhora fez também vale para o paciente talvez assintomático, mas que já esteja em busca de uma prevenção à Covid. Então a gente está tendo muita corrida agora, as farmácias, né, estão tendo informações a esse respeito de gente que está indo à farmácia para comprar a cloroquina. Quer dizer, esse tipo de procedimento também deve ter o respaldo e a orientação de um médico, né, doutora? Certamente. E para essa indicação profilática, não há evidência alguma na literatura. Isso já foi uma extrapolação que não tem o amparo da ciência. Isso aí é por conta exclusivamente da ansiedade das pessoas em querer se prevenir. A prevenção provavelmente virá somente com a vacina. E a vacina, para ser segura e bem desenvolvida, ela provavelmente vai prevenir o próximo surto de coronavírus, não esse. Sim. Esse, provavelmente, nós vamos ter que lidar com ele, com as informações que nós temos agora, com as medidas de suporte, com as nossas tecnologias disponíveis e com o nosso sistema imunológico. Então, cada um tem que cuidar muito bem da sua saúde, porque quando estiver em risco de desenvolver essa doença, ele vai ter que contar com o seu sistema imunológico, além das terapias de suporte que estão disponíveis. E nesse sentido, doutora, a senhora como especialista da área, acha que o isolamento também é uma medida de prevenção ou pelo menos de tratamento, de cuidado com a Covid-19? O isolamento, para nós que somos linha de frente, é de extrema importância para que a gente possa dar conta do atendimento desses pacientes.
porque esses pacientes, eles têm um quadro grave, né? Esses pacientes que vão para a UTI. É uma pequena parcela da população que adquire a Covid-19, mas essa pequena parcela que a gente não tem capacidade ainda de predizer quem serão essas pessoas e que desenvolvem um quadro muito grave, elas precisam de um tratamento específico, precisam de recursos humanos, recursos tecnológicos, medicamentos, e elas têm levado várias semanas para se recuperar. Então elas ocupam um leito hospitalar durante várias semanas. Essas pessoas têm chance de recuperação, mas elas só terão chance de recuperação se elas conseguirem acessar um leito de UTI rapidamente e terem o cuidado adequado rapidamente. Para que isso ocorra, nós não podemos ter uma explosão de pacientes precisando de UTI de uma hora para outra. E nesse sentido, o isolamento é de vital importância para dar chance para os pacientes que vão ficar graves terem acesso à UTI e ao bom cuidado para que eles tenham a melhor chance de recuperação. Perfeito, porque as pessoas às vezes pensam, mas a Covid não é tão grave assim, não é todo mundo que desenvolve os sintomas mais graves da doença, mas a questão é essa, a questão é de sobrecarregar a rede hospitalar em caso de necessidade de internação. Né? Essa é uma verdade. Né? É uma verdade que a Covid ela não é tão grave assim para a maior parte das pessoas que vai adquirir a doença. Mas isso eu já falei mais de uma vez, é uma questão matemática. Uma questão matemática, porque se a Covid ela tem a capacidade de infectar 90% da população, e desses que estarão infectados, 10% precisarem de leito hospitalar, em Londrina hoje nós não temos leito para esses 10% que vão precisar de leito hospitalar. De uma vez nós não temos leito. Então nós precisamos de que isso ocorra de uma forma gradual para a gente ter condição de atender bem todo mundo. E daí não vai ocorrer morte por falta de atendimento médico, que é isso que a gente não pode admitir. Acho que mais claro que isso é difícil, né? Doutora, o prefeito Marcelo Bellinati fez uma live no último domingo dizendo o seguinte, que o pico da Covid aqui no município deve ser atingido aí no final de meados de junho, começo de julho, porque também está chegando o inverno, está bastante frio aqui em Londrina já. E o agravante de coincidir com a H1N1, a gripe, né? Uma das variantes da gripe, das variáveis da gripe. Enfim, isso também é um problema para a rede hospitalar aqui na cidade? Quer dizer, problema não, mas uma preocupação? Sem dúvida. Não só a ocorrência da influenza, tanto H1N1 como as outras formas de influenza, como qualquer tipo de pneumonia que pode ocorrer nessa época de inverno, nos pacientes que são mais vulneráveis. O idoso ele não é só vulnerável ao coronavírus, ele é vulnerável às bactérias também. O idoso pega pneumonia no inverno e precisa do hospital. Ele pode pegar outro tipo de vírus e precisar do hospital também. Para o H1N1, para as influenzas, a gente teve uma proposta de vacinação aí justamente para diminuir esse impacto que você citou. A gente espera que a vacinação tenha esse efeito e que a gente precise disponibilizar menos leito hospitalar por causa desse motivo. Mas certamente os outros problemas de saúde, eles estão acontecendo ainda. E a gente também precisa de leito hospitalar para esses outros pacientes. Eles não podem ser vítimas da pandemia, mesmo sem ter tido o coronavírus. Doutora, a senhora mencionou que 10% da população é que acaba tendo sintomas mais graves da doença e a senhora, como médica intensivista, está na linha de frente justamente no atendimento dessas pessoas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da realidade que a senhora encontra os demais profissionais de saúde aqui no HU, né, que é o seu caso, para que os nossos espectadores possam ter a dimensão do que é ter essa Covid-19 no seu estágio mais avançado. Sim, o quadro respiratório, que é o que a gente mais encontra dentro da terapia intensiva da Covid-19, é dramático. Os pacientes chegam muitas vezes com sintomas moderados e rapidamente evoluem, esses que vão desenvolver o quadro mais dramático, rapidamente evoluem para um acometimento de mais da metade dos pulmões. Nesse cenário, o paciente não consegue mais respirar sozinho, não tem outra alternativa, a gente tem que colocar ele em suporte de vida artificial,
artificial, que é o ventilador mecânico. E quando ele acessa esse tratamento, normalmente esse quadro de inflamação do pulmão, ele não se resolve rapidamente. Porque numa pneumonia bacteriana, ou até mesmo na influenza, na nossa experiência com a pandemia anterior, essa recuperação podia levar 10 dias, 15 dias, e a gente já conseguia liberar esse paciente do ventilador. Com a Covid é diferente. A gente tem visto que os pacientes podem ficar até 3, 4 semanas dependentes desse suporte artificial, e isso leva ele ao maior risco de adquirir infecções hospitalares também. Porque a Covid faz uma exaustão do sistema imunológico e esse paciente fica muito vulnerável a adquirir novas infecções e com muito risco de não sobreviver no caso de adquirir essas novas infecções. É o que diferencia um pouco a Covid das demais doenças aí, que são acometidas por pessoas que já estão internadas há algum tempo. A gente sabe que a infecção hospitalar ela é um problema, né? Que os hospitais infelizmente não conseguem solucionar por completo. Talvez essa seja a diferença da atuação da Covid? Então, a diferença que a gente percebe na Covid é esse tempo lento de recuperação. Né? Isso realmente é um aspecto bem diferente desse vírus. Ele tem uma capacidade de se instalar rapidamente, de fazer uma destruição do sistema pulmonar rapidamente, em questão de horas, nos pacientes que são mais vulneráveis, e para a recuperação leva semanas. Então isso exige um uso muito grande de recursos humanos, de leitos hospitalares, o que dificulta sobremaneira a gente ter condição de atender toda a população. É possível a gente dizer que a maior parte desses pacientes já com estágio mais avançado da Covid são idosos, não necessariamente, e aí conforme a comorbidade, a doença tende a ser mais letal, doutora? Essa é uma impressão que a gente recebeu dos primeiros países que estavam tratando os pacientes com a Covid e que se confirmou aqui no Brasil. Realmente a maior parte dos pacientes que fica grave e que necessita de leitos de terapia intensiva são os pacientes mais vulneráveis, os idosos ou os pacientes que não são tão idosos, mas que têm alguma comorbidade, alguma doença grave de base. Mas, infelizmente, não é só isso. Existe uma mínima parcela dos pacientes que adquirem Covid que são saudáveis, que não são idosos e que também ficam graves. Esses pacientes têm maior chance de recuperação, porque o organismo deles tem maior condição de lutar contra a doença do que um paciente que já é portador de uma doença grave, que já tem uma vulnerabilidade maior. Mas eles não estão isentos de adquirir a forma grave da doença. Assim como tem os casos de pacientes idosos, né, que também conseguem se recuperar, né? Sim. Internados, mas que conseguem se recuperar. Sim, de uma forma impressionante. A gente já teve casos aqui de pacientes de 90 anos, de 80 e tantos anos, que fizeram um quadro moderado, que precisou hospitalização, mas que se recuperaram sem necessitar de leito de terapia intensiva. Tá certo, doutora, para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse para quem está nos assistindo, ou seja, ainda não desenvolveu o estágio da doença, pelo menos os sintomas mais graves, mais agudos, o que fazer nesse momento? A senhora falou da apreensão, da ansiedade, as pessoas querendo já uma solução. Qual é a orientação que a senhora poderia dar para quem está nos assistindo, está cumprindo as restrições determinadas até por decretos municipais aqui em Londrina, enfim, que estão enfrentando essa doença, mas não ainda no seu estágio mais avançado e que vivem essa preocupação da mesma forma? A primeira recomendação que eu dou é tentar manter a calma. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas todos estamos trabalhando para o melhor de toda a população. Então temos que confiar nos nossos dirigentes, seguir as orientações que nos são recomendadas, e aquelas recomendações iniciais desde o início da pandemia ainda estão valendo. A higienização das mãos com álcool ou com água e sabão é a medida mais importante para a prevenção. Então higienizar frequentemente as mãos e toda vez que tocar em algum objeto ou em alguma coisa que você tenha dúvida se possa ou não transmitir a doença para você.
Além disso, o distanciamento social é imprescindível, mesmo que você não esteja isolado em casa. Se você sair de casa por uma atividade essencial que você tenha que fazer, use máscara, mantenha o distanciamento social, que isso é extremamente importante. E aquelas pessoas que têm sintomas e que têm suspeita de ter a doença, devem permanecer em casa para não transmitir para outras pessoas, mesmo que ela esteja tendo sintomas leves, porque pode ser que a doença seja leve para ela, mas ela pode transmitir para uma pessoa vulnerável. Perfeito. Doutora Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com a médica intensivista do Hospital Universitário, doutora Cíntia Grion, que faz parte também dos estudos já desenvolvidos para uma possível implantação da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Doutora, muito obrigado e a gente espera poder voltar a conversar também, e já que a gente ainda não sabe quando vai terminar essa pandemia, né, já com notícias mais esclarecedoras a respeito desse estudo envolvendo a hidroxicloroquina. Muito obrigado. Obrigada. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.